Seja bem-vindo ao Vozes do Reddit. Hoje temos o relato da minha sogra. Minha detestável sogra está desabrigada em minha esposa e eu não nos importamos. Sou um homem de 25 anos e sou casado com uma mulher de 26 anos chamada Carol. A mãe dela, Daniele, de 61 anos, é completamente insuportável, isso é o máximo que consigo dizer. Durante a infância de Carol, Daniele sempre menosprezava e manipulava a filha de maneiras absurdas. Frequentemente alegava que o pai de Carol as abandonou no Colorado para buscar fama e fortuna na Califórnia, recusando-se a pagar pensão alimentícia. Mas, na realidade, Daniele gastava atenção consigo mesma, comprando livros e roupas, negligenciando o apoio à filha. Daniele também alterou o sobrenome de Carol na Previdência Social para o seu próprio quando Carol ainda era criança. Isso dificultou muito a busca de emprego por Carol na vida adulta, pois, para o governo dos Estados Unidos, ela era uma estrangeira ilegal. O nome em sua certidão de nascimento era diferente do que estava em seu cartão da Previdência Social. Daniele também tinha um emprego mal remunerado e teve que alugar um apartamento em nome de Carol, já que Daniele tinha péssimo crédito e Carol não tinha crédito algum, pois era muito jovem na época e não tinha contas em seu nome. Daniele insistia que Carol precisava conseguir um emprego, mas Carol explicava que não podia devido à confusão com o nome. Como resultado, elas acabaram sendo despejadas por não pagarem o aluguel, já que o salário de Daniele não era suficiente para manter o apartamento. Tiveram que morar com a avó de Carol. Daniele perdeu o emprego durante a pandemia e está desempregada desde então. Há muitos outros exemplos de como Daniele se aproveitou da própria filha, mas não vou entrar em detalhes para não tornar a história cansativa. Vamos ao que interessa. No final de 2021, enquanto eu e Carol estávamos noivos e ela quis se juntar à Marinha dos Estados Unidos, alterou o nome na Previdência Social para o sobrenome do pai, a fim de que coincidisse com seu certidão de nascimento, e até forneceu ao recrutador a documentação legal para comprovar seu nome. Ela se alistou, passou pelo treinamento básico, concluiu a formação profissionalizante e recebeu ordens para servir em um navio. Nos casamos em setembro de 2022, antes que ela fosse enviada para a Virgínia por suas novas ordens. Enquanto Carol estava servindo e eu estava organizando minha mudança para a Virgínia, descobri que Daniele estava fazendo terapia. Talvez para superar seus problemas, pelo menos era o que eu imaginava. Tentei ao máximo me distanciar dela nessa época, mas ela sempre me importunava, querendo saber por que Carol não falava com ela durante o dia. Expliquei várias vezes que ela não tinha sinal de celular no navio, mas para Daniele era como se minhas palavras entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Finalmente, cheguei à Virgínia em dezembro de 2022 para estar com Carol. Ignoramos todas as chamadas de Daniele por um bom tempo. Avançamos até abril, quando Carol recebeu uma mensagem de Daniele pedindo que ela ligasse para conversar. Elas conversaram ao telefone por um tempo e Carol descobriu que sua avó não estava bem de saúde. Também recebemos um convite pelo correio para a formatura do ensino médio do meu irmão, e Carol queria vê-lo se formar em maio. Isso significava que Carol queria visitar a avó, pois temia que ela não chegasse ao final de 2023. Daniele parecia estar super gentil, e nós dois pensamos que ela havia mudado por causa de toda a terapia que vinha fazendo. Na semana passada, voamos de volta para lá e Daniele nos emprestou o carro. Enquanto estávamos lá, ela estava sendo excessivamente gentil conosco, como se fosse uma pessoa decente. Vimos meu irmão se formar e Carol pôde visitar a avó. Enquanto estávamos lá,
descobrimos que a avó queria se mudar para um local mais seguro com a tia de Carol, devido à sua saúde, e Daniele precisava encontrar outro lugar para morar. Segundo ela, ninguém estava disposto a acolhê-la porque a família não gostava dela. Tentamos explicar que, se não estivéssemos morando em um apartamento pequeno de 60 metros quadrados, do outro lado do país, poderíamos ajudá-la mais uma vez. Daniele começou a agir ainda mais gentil conosco enquanto ainda estávamos no Colorado. Eu até avisei Carol que a gentileza de Daniele poderia ser um sinal de problemas futuros, dado seu comportamento passado, e Carol concordou comigo. Poucos dias depois de voltarmos para Virgínia, Carol recebeu uma mensagem de Daniele dizendo que teria que morar em seu carro porque ninguém a acolheria. Carol perguntou por que ela não conseguia um emprego e alugava seu próprio apartamento, e Daniele respondeu que não conseguia arrumar um emprego devido à sua idade e que fazia muito tempo que não trabalhava. Ela também mencionou que era muito caro viver sozinha, especialmente no Colorado. Carol disse que infelizmente não podíamos ajudá-la porque vivíamos em um apartamento pequeno e porque morávamos a 7 estados de distância, do outro lado do país. Então, aqui estamos hoje. Estou no trabalho e recebo uma ligação de Carol dizendo que precisa estar comigo. Pergunto se está tudo bem, pois percebo que algo não está certo. Ela me diz que falaremos sobre isso quando ela chegar. 30 minutos depois, ela aparece com uma expressão preocupada. Carol me conta que a mãe literalmente pediu $1.000 para ajudá-la a se mudar do Colorado para a Virgínia, a fim de poder ficar conosco. Dissemos várias vezes que não poderíamos ajudar porque simplesmente não temos espaço e mal temos $1.000 para simplesmente doar, já que vivemos de salário em salário. Fiquei chocado com a situação. Carol me disse que a recente gentileza da mãe era boa demais para ser verdade, o que eu suspeitava que aconteceria. Ela ou não fez a terapia de que precisava ou mentiu. Não sei qual é o caso, pois não estive presente nessa parte. Mas Carol e Daniele discutiram ao telefone, se xingaram. Daniele estava chateada com Carol por não lhe proporcionar um lar, sendo que ela fez isso nos primeiros 20 anos de vida de Carol, e agora Carol não pode retribuir o favor. Então, Carol disse à mãe: já chega. Vá se ferrar, antes de desligar e bloqueá-la completamente. Daniele agora está em casa e morando em seu Nissan Sentra, mas não nos importamos. Todos esses anos que Carol teve que suportar devido ao comportamento egoísta e narcisista de Daniele estão voltando para mordê-la. Ninguém quer viver com ela por causa disso, porque Daniele só se importa consigo mesma. Ela sabe que o que está fazendo é errado e não se importa. Sinceramente, não me importaria se ela fosse embora. Eu cuspiria no túmulo dela quando ela partir. No próximo relato, falarei sobre a perigosa festa do pijama. Quem diria que festas do pijama entre adolescentes poderiam ser tão perigosas? Minha filha convidou uma amiga de 13 anos para passar o fim de semana em casa. Todo mundo estava se divertindo, assistindo filmes ruins, ficando acordado até tarde e comendo muita comida não saudável. Ambas pareciam estar se divertindo, e a amiga era bastante agradável para uma adolescente. Eu realmente não pensei muito nisso até que a mãe da amiga me ligou no domingo à noite, absolutamente indignada pelo que eu tinha feito enquanto sua filha estava sob minha responsabilidade. Será que foi por permitir que elas ficassem acordadas até tarde? Será que foi pela comida não saudável? Ou será que foi pela escolha do filme que permitiu que elas assistissem? Não, meu crime foi muito pior do que isso. Imagine o horror da mãe quando descobriu que eu permiti que sua filha bebesse água da torneira.
Acontece que só água engarrafada é aceitável para a família dela. Agora eu sei que em alguns lugares existem problemas em beber água da torneira. Vivemos em uma região com água da torneira de excelente qualidade, então fiquei um pouco perplexa com qual era o problema. Eu disse a ela que nossa água da torneira é boa e sua filha não mencionou nada na hora. Mas isso não foi suficiente. Segundo ela, a água da torneira contém toxinas e não é segura. Sua família só bebe água engarrafada, e ela está chocada e perturbada que sua filha esteja se associando com a filha de uma mãe tão terrível. Ela até afirmou que ligaria para o serviço de proteção à criança na primeira hora da segunda-feira para tirar minha filha de um ambiente tão prejudicial. Fiquei simplesmente atordoada e não disse nada enquanto desligava na minha cara. Gostaria de saber de onde ela acha que as empresas de água engarrafada obtêm sua água. Além disso, estamos na Austrália, onde o serviço de proteção à criança não existe. Essas pessoas realmente existem. Atualização: na noite passada, meu noivo e eu fomos a um show em uma arena de uma banda que ambos idolatramos desde a infância. Minha filha e a amiga dela, do incidente da semana passada, também descobriram a banda recentemente e estavam super animadas. No último fim de semana, mencionamos que queríamos vê-los, e um amigo que não poderia ir nos vendeu os ingressos. Infelizmente, só tínhamos 2 ingressos, e não pudemos levar minha filha. No entanto, compramos uma porção de mercadorias caras, incluindo uma camiseta para nossa filha e outra igual para a amiga dela, filha da mãe da água engarrafada. Achei que seria um gesto simpático, sem ressentimentos, tanto para a garota quanto para a mãe. Esperava que a mãe agradecesse pelo belo presente e se desculpasse pelo exagero no fim de semana passado. Mas não foi isso que aconteceu. A mãe simplesmente disse que minha família não precisa de caridade, que ela é mais do que capaz de comprar roupas para sua filha e que não compraria para sua filha roupas que fazem propaganda de algo tão ou visto. Ela ainda jogou a camiseta no lixo e pediu para eu não me intrometer nos assuntos de sua família novamente, antes de desligar na minha cara. Próximo relato: espere, você é a nossa guia? Por isso mesmo, sou um guia freelancer de caminhadas e motos de neve na ilha dos Baú. Batido com norueguês e tenho que lidar com todos os tipos de pessoas no meu dia a dia. Não tenho certeza se esse homem ainda se qualifica como um pai mimado, já que seu filho deveria ter pelo menos 40 anos, mas vamos lá. Alguns meses atrás, estava conduzindo uma excursão sozinha. Geralmente, só enviamos um guia quando o grupo é pequeno. Então, fui aos hotéis para buscar meus convidados, um casal italiano e uma dupla de pai e filho da Arábia Saudita. Entrei no hotel deles, me apresentei e coloquei todos no carro. Quando o pai abriu a porta do assento do passageiro, sentou-se e me olhou confuso. Eu disse: desculpe. Este é o seu assento certo, mas você pode sentar aí se quiser. É mais fácil dirigir do outro lado. De qualquer maneira, sempre tento fazer uma piada ou duas para quebrar o gelo. Muitas pessoas ficam nervosas quando têm que dirigir uma moto de neve pela primeira vez. Ele me olhou um pouco confuso, mas presumi que fosse apenas uma questão de idioma. Levei-os de volta à nossa base, forneci todas as informações de segurança e uma visão geral no mapa de onde iríamos. Depois disso, pedi para eles esperarem do lado de fora, pois nossas roupas são feitas para mantê-los aquecidos a menos 30 graus Celsius. Dentro de um prédio, você começa a derreter rapidamente. Depois que todos estavam vestidos, saímos e começamos a caminhada em direção às motos de neve.
para que eu pudesse dar-lhes algumas instruções sobre como dirigir. Os indivíduos de origem italiana informaram que já tinham experiência em dirigir, então decidi colocá-los no final do grupo, enquanto o pai e o filho ficaram na frente. Cada um teve que pilotar sua própria moto de neve, levando em consideração a experiência de cada um. É sempre melhor que os convidados mais experientes fiquem atrás, pois podem precisar acelerar em determinados momentos. O pai perguntou onde estava o guia, ao que respondi que estava ali, bem na frente deles, orgulhoso dos meus 1,77 metros, difícil de passar despercebido. Mas então veio o comentário: você é mulher, eles não podem ser mulheres. Respondi tranquilamente que cerca de 50% dos nossos guias são mulheres, portanto não é algo tão incomum. As mulheres são tão competentes quanto os colegas homens. O filho do homem então mencionou sobre a arma, questionando quem é operária. Eu disse que esperava não precisar tirá-la da bolsa, mas se fosse necessário, eu tinha treinamento e licença para manuseá-la. Mas o pai voltou a insistir que as mulheres não podem atirar, alegando que não é seguro. Em tom de desculpa, informei que se eles não me quisessem como guia, tudo bem para mim. Eles poderiam retornar à base, retirar os trajes e pedir para a recepcionista chamar um táxi, caso não se sentissem seguros. No entanto, eu sou a guia dessa excursão hoje, e se quisessem participar, teriam que me aceitar como tal. Se decidiram não prosseguir, não reembolsaremos o dinheiro, pois essa seria uma decisão deles. O filho então sugeriu que trouxessem um guia masculino, ao que respondi que não chamaria mais ninguém para se juntar a eles. Eles assinaram um acordo no qual deixava claro que eu estava no comando da excursão, e eles deveriam ouvir e seguir minhas instruções. O pai negou ter assinado qualquer documento, mas eu confirmei que o vi assinando cerca de 15 minutos atrás, antes de vestir o traje. Portanto, se quisessem, poderiam retornar à base. O filho e os italianos decidiram seguir comigo. Durante o passeio, avistamos gelo marítimo e até mesmo um urso polar ao longe. No geral, tivemos um ótimo tempo. Após o passeio, o filho veio se desculpar pelo comportamento e me chamou de boa guia. Meu chefe ouviu isso e ainda faz brincadeiras a respeito até hoje. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais uma Velha Histórias.